Oi pessoal, meu nome é Márcio Puciotti e esse é o Guillain-Barré Brasil. Eu também sou portador de uma polineuropatia, conhecida como polineuropatia inflamatória, mas em 2006 eu tive também Guillain-Barré. Esse é um vídeo introdutório para dar um pouco mais de informação para você que ouviu falar dessa doença ou que tem alguém na sua família ou algum amigo seu que está com síndrome de Guillain-Barré. Principalmente agora, nesse ano de 2016, onde o Zika vírus está associado com pessoas que estão desenvolvendo também a síndrome de Guillain-Barré. A ideia é a gente poder dar um pouco mais de informação para vocês a respeito dessa doença. A gente vai começar pelo básico. O que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença rara do seu sistema nervoso que afeta principalmente os seus nervos periféricos. Começa pelas suas pernas e também pode chegar até os braços e às vezes até a face, causando paralisia desses nervos. Essa é uma doença tão rara que afeta uma ou duas pessoas em cada 100 mil pessoas. Mas a gente tem visto em 2015 e 2016 que esse número aumentou. Agora o número está em torno de 20 pessoas a cada 100 mil. Ou seja, se você tem Guillain-Barré, assim como eu tive, você pode se considerar sorteado e vai ter que aprender como lutar contra essa doença, mas o legal é que a Guillain-Barré pode ser sim curada, apesar de ser uma doença rara. Como que é o desenvolvimento dessa doença? Bom, primeiro os sintomas. Você vai sentir um grande cansaço, formigamento nos pés e às vezes nas mãos e uma dificuldade muito grande de se locomover. Para você sair da cama, para você subir uma escada, para você sentado no chão se levantar e ficar de pé, você vai sentir o seu corpo bem pesado, bem mole, como se você não tivesse força para segurar a sua escova, apertar a pasta de dente, levantar o braço para tomar algum suco, alguma água e principalmente, é claro, correr, pular, tudo que exija movimentação, principalmente das suas pernas e do seu músculo da coxa. Foi assim que aconteceu comigo e com muitos pacientes. Por que que acontece isso? Como que o seu corpo acaba desenvolvendo uma doença tão diferente e drástica como a síndrome de Guillain-Barré? Até onde se sabe, e realmente ainda não se tem muito conhecimento sobre o que exatamente causa Guillain-Barré e como exatamente é a evolução das células e dos vírus, o que a gente sabe com uma certa quantidade aí de identificação para a doença é que em algum momento o seu corpo entrou em contato com algum vírus, ou um vírus de gripe, ou um vírus de pneumonia, ou até mesmo o Zika vírus, vírus da dengue. Essa doença passou, mas o seu corpo reteve uma certa memória sobre aquele vírus que ele combateu. E aí o seu próprio corpo pensa que os seus nervos são parecidos com o vírus e começam a atacar aqueles nervos. Então, se você tem um nervo, ele é coberto por uma camada chamada mielina. E essa camada de mielina é bem parecida com o código genético daquele vírus que você teve. Os seus anticorpos, então, pensam que os seus nervos são inimigos. Infelizmente é isso mesmo. O seu próprio corpo se revolta contra esses nervos e começa a atacar os nervos. E aí ele vai criando buraquinhos ao longo do seu nervo, que é um nervo bem comprido. E quando você tem que mexer o braço, mexer a perna, o seu cérebro, a sua medula mandam esses sinais que vão passar por dentro do seu nervo. Só que se ele está cheio de buraquinhos, lá na ponta, perto do músculo onde ele tem que contrair, ele vai sentir um sinal bem fraquinho.
e aí você não consegue mais contrair o músculo, não consegue mais levantar a perna, correr, pular, tudo isso que exige força nos seus nervos. Então, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune, né? Não é transmitida por nenhum vírus. Apesar de você ter tido zika, dengue ou gripe ou pneumonia, não quer dizer que o Aedes aegypti, aquele mosquito que transmite o vírus da chikungunya ou então do zika, ele transmite a síndrome de Guillain-Barré. Não, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença causada pelo seu próprio corpo. A pergunta é, o que será que acontece no meu corpo para que ele pense agora que o meu nervo é meu inimigo? E é isso que a ciência ainda tenta descobrir. Os sintomas são, primeiramente, fraqueza, formigamento e um cansaço muito grande. Isso tudo pode estar também associado com sintomas de gripe ou de pneumonia, o corpo dolorido, os olhos lacrimejantes, né? Então, se você está com algum desses sintomas ou tem alguém que está sentindo extrema fraqueza para subir escadas, para andar, para apertar coisas, pode ser um indício de síndrome de Guillain-Barré. E você tem que ir ao hospital consultar então um neurologista. E ele tem que tratar a síndrome de Guillain-Barré rapidamente, porque a paralisia das pernas e dos braços pode chegar a atingir também o seu pulmão. E aí você pode desenvolver uma grande dificuldade de respirar e de engolir. Ou seja, não é brincadeira, é uma doença séria que precisa ser tratada com todo o cuidado. Como é então o tratamento? O tratamento que eu considero mais eficaz por ter feito e realmente experimentado outros tratamentos é a imunoglobulina. A imunoglobulina é uma medicação que parece um frasco de soro que você vai receber injetado na sua veia em torno de 40 gramas por dia durante 5 dias. E essa imunoglobulina, ela demora bastante tempo para que seja administrada no seu organismo, em torno de 6 ou 8 horas. Porque ela é um medicamento que tem que ter um gotejamento bem lento para que o seu corpo não tenha problemas em assimilar a imunoglobulina. No meu caso, depois de uns 4 ou 5 dias, eu já estava andando de uma maneira normal. Claro que cada paciente responde de uma maneira diferente. Tem gente que demora mais, tem gente que fica até meses para se recuperar e começar a andar. Vai depender de um paciente para outro paciente. Mas tanto eu quanto os outros colaboradores aqui do canal Guillain-Barré Brasil já tomaram e continuam tomando imunoglobulina, se o caso deles é a doença polineuropatia inflamatória, que é o que eu tenho hoje e que os meus amigos colaboradores também têm. Mas para Guillain-Barré, então, primeiro tratamento conhecido como imunoglobulina. O segundo tratamento é a plasmaférese, onde você se conecta numa máquina parecida com hemodiálise, ela retira o sangue do seu corpo, passa por dentro dela, ela separa a parte líquida do sangue, onde estão esses anticorpos que ficam combatendo os seus próprios nervos. E aí essa máquina injeta uma parte líquida nova, ou seja, ela tira o plasma, coloca um plasma novo, também conhecido como albumina, e aí você fica filtrado, limpo daqueles anticorpos. É um tratamento que demora um pouco mais, em torno de 14 dias, tem que ser feito, claro, no hospital, internado, onde um dia você faz uma sessão, descansa um dia, faz outra sessão, descansa outro dia, até completar as 7 sessões. É claro que quem vai dizer para você qual que é o tratamento melhor é o seu médico. Então o médico vai falar, você tem que tomar imunoglobulina, ou então vamos fazer a plasmaférese. Agora tem um outro medicamento que às vezes é confundido, que alguns médicos podem, por talvez falta de informação, querer receitar, que são os corticoides. Corticoide não é indicado para síndrome de Guillain-Barré.
O que você pode esperar então depois do seu tratamento com imunoglobulinas ou então com a plasmaférese? 85% das pessoas que são tratadas têm uma vida normal depois. Eu voltei a dirigir, voltei a andar e hoje eu tenho uma vida perto de normal. É claro que algumas coisas são diferentes. Pode ou não ficar com algum tipo de sequela. Também é isso que a gente tem que ver a partir do tratamento que você vai receber. Mas para todos esses casos você pode fazer fisioterapia, pode fazer e deve fazer o acompanhamento com o seu médico. Algumas pessoas acabam tendo, por exemplo, o pé caído, que é o meu caso. Mas a grande maioria das pessoas se recupera da síndrome de Guillain-Barré muito bem e pode mesmo retomar as suas atividades. Então, pessoal, esse é um vídeo introdutório. É claro que a gente vai falar um pouco mais, com mais detalhes de cada uma das coisas relacionadas com a Guillain-Barré ou a polineuropatia inflamatória, mas por enquanto eu recomendo que vocês se inscrevam nesse canal, coloquem as suas perguntas aqui na área de perguntas, que eu e o time de colaboradores que tiver com pressa, quiser ir lá olhar, você pode pesquisar. É muito importante que você pesquise o máximo de informação que você puder ter para discutir com seu médico de tantas coisas que podem surgir na sua cabeça. Mas coloque aqui as perguntas, que na medida do possível, e se a gente tiver alguma dificuldade, a gente também consulta outras pessoas e médicos. Lembre-se que eu e o pessoal que trabalha com esse blog aqui ao vivo, esse canal do YouTube, nós não somos médicos, mas temos bastante experiência como paciente e a gente quer poder ajudar vocês. Lembre-se também de mais uma coisa, a gente pode vencer porque estamos juntos.